queridos seguidores, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom dia, bom dia, meus amores, bom dia, bom dia. Bom dia, mamãezinha, bom dia. Oi, gente. Nós acordamos. Vem cá, Sussuzinho, mano. Gente, a melhor coisa da hora que a gente acorda, cheirinho de fibra. Não vai dar cheirinho, bicho. Tira suas mãos. Foi, Léo. É que você tá sozinha, meu amor de mãe. Você soltou pum? Se do Instagram da vez você falar, o povo tá tudo vendo você vai que soltou um pum. Vem, Colinho, vem. A pessoa acorda bravo, tá? Acordou bravo. Com essa bolsa aqui, deixa a mamãe ver. Não, a mamãe vai dar cola. Vem. Não quer eu não. Dia pra quem acordou bravo. Que esse balão aqui na... É o que é? É o quê? É a bolsinha? Gente, a fera acalmou. Tomou água. Vou com vocês um pouco do nosso dia de hoje, viu? Vamos embora, meu povo. Tomar um banho pra gente tomar café. Estamos prontos, vamos tomar café. O Danielzinho tá aqui. Vamos tomar café? Bom, gente, ele tá muito bravo. Ele acordou bravo. O café da manhã vai até às 10. Agora são 9h30. Ó. No quinto andar. O Leonardo tá aqui, ó. Não tá muito satisfeito, não. Acho que ele queria estar dormindo. Eu tô com fome. Ela tá quase fazendo ano? É? Ele é um pouquinho. Cadê o amor? Cadê o amor? Vem, amor. Gente, fiz aqui um chocolatinho quente para poder conversar com vocês. Vou sentar aqui no sofá. Senta com a Rafa no sofá e vamos tomar uma xícara de chocolate quente. Aqui em Belo Horizonte hoje amanheceu nublado. Não dá pra ver ele da janela, mas tá bem friozinho. E esses dias tava fazendo tanto calor que vocês nem sabem. Vou aproveitar enquanto os meninos estão assistindo o Mickey lá no quarto e vou compartilhar com vocês aqui um pouco sobre o que aconteceu ontem, que eu postei no Instagram, sobre a Bruna, uma seguidora minha, e como que foi que aconteceu os detalhes da situação. Eu fico maravilhada como que a Bíblia, ela é incrível, assim, nos seus versículos e como Deus é maravilhoso. No livro de 1 Coríntios 2:9, a Bíblia diz: nem olhos viram, os seus ouvidos nunca ouviram e jamais passou pela sua cabeça o que Deus está preparando para sua vida. Esse versículo ele é muito bonito de ser escutado, mas muito difícil de ser vivido. Você tá passando pelos perrengues e a vida é cheia dos perrengues, né, gente? Colocar isso em prática é muito difícil. Por exemplo, vou contar pra vocês da minha história. Depois eu vou fazer um vídeo compartilhando os detalhes sobre tudo o que tá acontecendo com o Léo. Porque às vezes a gente compartilha no Instagram, mas qual que é o problema dos stories? Eles ficam somente 24 horas salvos. Então, se a pessoa não consegue entrar no Instagram e em 24 horas assistir os vídeos, ela não consegue saber os detalhes, né, o acompanhamento. Então, ou a pessoa assiste todo dia, o tempo todo, ou ela vai perder alguma história. E como eu tenho muitos seguidores novos, nem todo mundo sabe de fato o que aconteceu com o Leonardo e como que foi esse processo. Então, cada um chega num determinado ponto da história. Então, eu resolvi gravar os vídeos no YouTube, porque no YouTube eles ficam salvos para sempre, né? Então, daqui 4 anos a pessoa assistir, o vídeo vai estar lá para ela poder ver. E aí eu vou contar um pouco para vocês o que aconteceu ontem com a história da Bruna, minha seguidora, mas
depois eu vou gravar um vídeo contando toda a história do Léo. Nós ficamos com o Léo no hospital durante 30 dias. Desses 30 dias, nós ficamos 22 dias no CTI e 8 dias nós ficamos nos quartos. E foi um processo bem difícil, porque além da gente ter ido parar no hospital de uma hora para outra, a gente foi pego de surpresa, a gente foi julgado dentro daquele hospital e a gente teve que dar conta da situação. E ficar em hospital não é fácil, principalmente com seu filho abrindo a barriga dele 3 vezes. Então o Léo passou por 3 cirurgias na barriga. Quando a gente saiu, o médico mandou a gente pra casa, o Léo saiu com uma bolsa de colostomia, né? Depois eu vou tentar explicar um pouco o que é isso. É o intestino que fica pra fora e você faz cocô dentro de uma bolsinha, né? Que fica aclopada, colada na barriga. E aí o médico falou com a gente que o Léo precisava recuperar de todo o processo traumático que ele viveu. Porque o Léo estava desnutrido, o Léo ele não tinha vitamina no corpo, porque ele passou por 1 ano e 3 meses sem comer direito, né? Então quando aconteceu essa situação dele, o Léo estava muito debilitado. Eu tô voltando lá atrás um pouquinho só para vocês entenderem. Com 30 dias que a gente teve alta do hospital, a gente teve a primeira consulta com o cirurgião, foi o médico que descobriu o que o Leonardo tinha. A gente chegou nessa consulta e foi uma consulta maravilhosa, porque o doutor Leonardo, o médico também chama Leonardo, ele viu o Léo muito estrado, ele viu o Léo muito doente, muito magro. A gente foi embora pra casa e em 30 dias o Léo engordou, ele ficou forte, ele começou a andar, ele foi desenvolvendo muito. E aí eu lembro que no dia que a gente foi pro consultório do Dr. Leonardo, na hora que ele abriu a porta, o Léo tava em pé. E ele entrou dentro do consultório andando, aquele cotoquinho, gente, andando. O médico pôs a mão na boca e fez assim, inacreditável. E ele ficou assim surpreso, porque o caso do Léo, meu filho, eles tinham certeza, os médicos tinham certeza que ele ia a óbito. E o que eles sempre enfatizaram foi que o processo que o Léo passou de cirurgia na barriga e os antibióticos que ele tomou para combater as bactérias da infecção, né, das fezes, o corpo dele não estava preparado para passar por aquele processo, porque ele estava desnutrido, ele estava desidratado, ele estava muito fraco. Então ele não tinha vitaminas para suportar todo o processo. Então por isso que eles alegam que o Léo é um milagre, porque eles tinham certeza que o Léo ia morrer, né? Quando eles me falaram isso, eu fiquei assim, meio errada, né? Porque meio que inacreditável. O menino tava ótimo, vivendo comigo há 1 ano e 3 meses, diagnosticado como alérgico à proteína do leite. Aí ele passa mal, vai para um hospital, urgências, fala que tem que abrir a barriga dele. Quando abre a barriga dele, descobre que ele precisava operar a barriga, que tinha uma torção no intestino e que ele ia morrer. Isso é quase que um tiro no coração e você cai duro para trás. Mas resumo foi que o doutor Leonardo, quando veio 30 dias depois da cirurgia, entrar andando, ele pôs a mão e falou que era inacreditável. A consulta foi ótima, parará, pororô, e aí ele falou com a gente que ele ia dar um tempo pra gente ficar em casa, pro Léo tirar esse trauma de hospital, pra ele recuperar bem, pra gente dar uma descansada na cabeça de hospital. Ele falou, então vamos, mas foi em agosto de 2021. Ele falou, vamos marcar para outubro, dia 18 de outubro, a gente vai fazer essa biópsia. A biópsia é um exame que ele vai fazer no reto para saber se tem neurônio nesse intestino grosso, para poder identificar qual é o diagnóstico do Léo, porque até então a gente não sabe. E ele falou dia 18. E eu fiquei de agosto, o mês todo de agosto, o mês todo de setembro, esperando o dia 18 de outubro chegar para fazer a bendita da biópsia que vai diagnosticar o que o meu filho tem. Então você consegue imaginar a situação de uma mãe ficar 2 meses com o filho lá, vendo ele, trocando bolsa de colostomia, aprendendo a viver com essa bolsa, que ela é um monstro que vai pra mim todos os dias. E aí você espera o tão sonhado dia 18 de outubro chegar. E aí o que aconteceu? Aconteceu o quê? Na segunda-feira agora, dia 4 de outubro, a gente começaria o processo do mês de outubro, que seria essa cirurgia do Léo. A primeira consulta do dia 4 foi com o gastropediatra, que ele está apenas acompanhando o Leonardo, né, com um suporte do cirurgião Léo. Então ele não tem muita função nesse momento agora, ele está só acompanhando para saber se está tudo bem, mas ele entra depois da cirurgia, que realmente o gastro entra para fazer esse acompanhamento mais de perto. E aí o que aconteceu?
fomos nesse médico na segunda-feira, dia 4 de outubro, para dar o começo do processo. E a gente também não sabia como que seria. A gente não sabia como seria esse processo. Então era assim, a gente tinha que ir para o médico, chegar na consulta e descobrir qual que seria o próximo passo. Então na segunda-feira a gente foi, tiramos o dia para isso. Chegando lá, o doutor Leonardo ligou para o médico, para o cirurgião, que eles são amigos, perguntou para ele que tipo de exame que ele gostaria que ele já pedisse para a gente fazer. E o doutor Leonardo, pelo telefone, falou, olha, faz esse, esse, esse. Saímos do consultório do doutor Juliano, com as guias dos exames, ele falou, olha, aqui no Hospital da Unimed você já consegue fazer esses exames, e a gente desceu, foi fazer os exames de sangue para o processo da biópsia. Fizemos os exames e aí ele falou, agora vocês vão marcar com um anestesista, o risco... Aí fizemos o exame, Leonardo deu um trabalho, vocês não fazem ideia do trabalho que o Léo deu. É como se ele tivesse voltado na mente dele tudo o que ele passou com o hospital. E ele chorava tanto, teve que pegar 3 enfermeiras para segurar ele. O Pedro segurava a cabeça dele assim, outro segurava a perna e eu fiquei de longe só assistindo aquilo porque vai me dando um desespero ver a cena. Tiraram o sangue, subimos para marcar o exame, chegamos nas secretárias para marcar. Ela falou comigo, a gente só tem consulta com o anestesista pro dia 19 de outubro. Eu olhei e falei, não, a gente tem uma biópsia mais ou menos agendada pro dia 18. Então eu tenho que ir no anestesista antes, porque senão no dia 18 não dá pra fazer a biópsia. Aí ela, com muita má vontade, olhou pra mim e falou assim, essa é a data que tem. Aí eu fiquei nervosa, olhei pra ela, falei com ela assim, mas a Unimed só tem um anestesista? Ela, não. Você vai querer ou não? Na hora eu fiquei tão frustrada, tão decepcionada, porque eu 60 dias esperando o tal do dia 18. Quando eu vi que dia 18 não ia rolar, aquilo me deu uma tristeza e uma angústia. Eu não tinha opção, eu falei, tá bom. Marquei dia 19, 10 horas da manhã, o risco cirúrgico. E risco cirúrgico é uma coisa super rápida, eu não sei se você já fez, mas o médico vai te analisar, vai te fazer perguntas para ver se tá tudo certinho pra você poder passar pela anestesia. E aí eu saí tão triste de lá. O Pedro falou, Rafa, mas tá tudo certo, a gente espera. Eu falei, não tá tudo certo. Não tá tudo certo, porque se ele for no anestesista dia 19, significa que a gente só vai fazer essa biópsia depois do dia 20, 25. E essa cirurgia ainda tem que sair o resultado da biópsia. Depois desse resultado é que o médico vai decidir o que vai fazer. E isso vai julgar nós lá pra novembro. E eu saí tão triste, aí o Pedro ainda falou novamente, Rafa, mas... a gente tem que aceitar o tempo de Deus e tal. Eu falei, não tem que aceitar nada não. Eu olhei pra ele e falei assim, eu posso ficar chateada? Por favor, você pode me respeitar porque eu tô chateada? Daí eu falei com ele assim, aí ele olhou e falou assim, posso? Eu falei, então não conversa comigo. Conversa comigo que eu tô chateada, eu tô triste. E saí, desci pro estacionamento pra entrar no carro, chateada. Falei, poxa Deus, eu não tô acreditando. Mas na hora... eu tentei ter o autocontrole, eu tentei dominar minha mente, tentei ter pensamentos positivos, né? E aí pensei, falei, olha, Deus sabe todas as coisas, às vezes é porque não é pra ser essa data, então vamos embora. Contei até 10, tentei tirar toda a irritação de verdade. Eu fiz um trabalho, assim, racional na minha mente. E aí, o resumo foi que entrei dentro do carro, fui pra minha casa. E pra quem tá acompanhando aí no Instagram, nos stories, eu vim pro hotel, esse lugar onde eu tô é um hotel, porque eu tô reformando a minha casa. Então juntou tudo de uma vez, os pedreiros chegando na minha casa, o Pedro saindo pra comprar material de construção pra eles, eu tendo que fazer mala pra vir pro hotel com os 2 meninos, e esse trem da cirurgia, aí eu acabei vindo pro hotel e falei, meu Deus, que tanto de coisa na minha cabeça de uma vezada só. Isso foi segunda-feira, hoje é quarta. Quando foi no dia seguinte, na terça-feira, a gente veio pro hotel. Eu acordei de manhã com os meninos, o Pedro foi abrir a casa pros pedreiros e eu tomei café, voltei pro quarto, tava com as crianças. O Pedro chegou, era umas 11 horas da noite. O que eu estou contando agora aconteceu ontem, dia 6 de... minto, hoje é quinta-feira, eu tô confundindo as datas. Ontem foi quarta-feira, dia 6 de outubro. Lembrando que eu fui no médico marcar essa consulta na segunda, dia 4, 2 dias depois, o milagre aconteceu. O Pedro chegou, encontrou comigo e falou comigo assim, amor, aconteceu uma coisa estranha. Eu falei, o quê? Ele falou assim, eu acabei de receber uma mensagem da Unimed no meu celular confirmando uma consulta do Léo com um anestesista pra daqui a pouco.
Eu olhei pra ele e falei, você tá doido? Falei, isso não existe. Aí ele pegou e falou, uai, eu também não tô entendendo não, mas aqui tá dizendo... Aí eu falei, Pedro, olha se o nome tá certo. Pedro olhou, Daniel Cota Alexandrino. Meu filho. Eu falei, uai. Eu falei, qual que é a data da consulta? Ele, 6. Eu falei, que dia que é hoje? Ele, 6 de outubro. Eu falei, que horas que é essa consulta? Ele, 1h20. Eu falei, que horas são agora? Ele, 11h50. Eu falei, daqui 1h30 a consulta, hoje? Eu falei, mas eu não marquei a consulta. Você marcou a consulta? Ele falou, não. Eu falei, então de onde saiu essa consulta? Ele, não sei. Aí eu comecei a rir. Falei, Pedro, para, você tá de palhaçada comigo. Aí ele falou assim, não, eu acabei a mensagem da Unimed falando que a gente tem uma consulta daqui a pouco com o anestesista. Eu falei, Pedro, mas a consulta com o anestesista é dia 19. Nós agendamos tem 2 dias. Ele falou, eu vou ligar lá pra saber. Na hora que ele pegou o telefone pra ligar, o telefone dele tocou. Era a Bruna. Querida Bruna. A Bruna ligou falando com ele que tinha havido uma desistência e se a gente tinha como ir no Hospital do Barreiro, que é um bairro que é longe de onde a gente tá. É tipo atravessar a cidade, mas a gente iria até o Japão se necessário fosse. E aí, resumo da história foi... O resumo da história é que nós confirmamos, vamos, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente ia fazer outras coisas, a gente tinha toda uma outra programação. Eu falei, gente, não pode perder essa consulta, isso é uma oportunidade. Eu falei, Deus resolveu fazer um milagre. Eu falei, vamos entrar nesse carro. A gente ia gastar uns 40 minutos para chegar nesse hospital de onde a gente tava. Aí eu falei, Pedro, vamos agora? Ele falou assim, mas a gente vai chegar uns 20 minutos, uns 30 minutos antes. Eu falei, não tem problema não, a gente senta lá e fica esperando. Entramos, pegamos 2 meninos, sentamos mesmo nas cadeirinhas, entramos dentro do carro e fomos. Eu fiz até um bumerangue no Instagram falando, indo viver o milagre. E todo mundo ficou curioso, se ninguém tava entendendo nada. E eu sumi de tarde, só apareci à noite pra contar pra todo mundo, pros seguidores. E aí, e todo mundo que tá acompanhando a história do Léo, né? Falou em milagre, gente, todo mundo ficou ouriçado, doido pra saber o que tá acontecendo. Chegamos no hospital. E a gente chegou lá, acho que era 12h50, então a gente chegou 30 minutos antes, a consulta era 1h20. Paramos no estacionamento e tal, entramos, subimos o andar, achamos a sala, pedimos a senha, arrumamos tudo bonitinho. E sentamos na porta do consultório para esperar a consulta. O Leonardo andando, dei água pros meninos, o Dani brincando, correndo nos corredores, fazendo aquela bagunça no hospital. E eu e o Pedro assim, eu falei, Pedro, eu só vou acreditar depois que o médico me atender e me dar o papel da consulta. Que até então a gente não estava entendendo nada, o que a gente estava fazendo naquele hospital longe e o que a gente estava fazendo lá numa consulta com o anestesista 2 dias depois de não ter conseguido marcar, né, a consulta. Aí eu levantei para poder andar com o Léo, né, no corredor lá, porque ele estava querendo destruir o hospital inteiro. E aí veio uma moça encontrar comigo no meio do corredor e ela já veio rindo. Eu falei, bom, se ela tá rindo é porque ela me conhece, né? E aí ela chegou perto de mim e falou assim, oi Rafa, tudo bem? Deu certo? Aí eu, deu certo o quê? Eu falei, você me conhece? E aí ela, eu sou a Bruna. Eu falei, você que ligou pro Pedro pra falar? Aí ela, foi. Eu falei, mas quem que é você? Ela, eu comemorei meu aniversário na La Rafa, você lembra de mim? Aí eu falei, eu acho que eu não lembro, porque é sempre muita gente, né, na loja, e ela tava de máscara, eu não lembrava quem era ela. Aí eu falei, foi você que marcou a consulta? Aí ela começou a me contar a história. E aí ela falou assim, ontem à noite eu entrei no Instagram e li o texto que você postou falando que não tinha conseguido marcar o anestesista, que você estava muito triste. Eu trabalho aqui no hospital da Unimed. Quando eu cheguei para trabalhar hoje, eu sentei na recepção e fui consultar como que estavam os anestesistas e realmente só tinha anestesista pro dia 19. Ela falou, e você ficou na minha cabeça o tempo todo. Eu sentei pra trabalhar, só vinha Rafa na minha mente. E aí eu fui, quando eu abri o sistema pra ver se tinha alguma data pra tentar arrumar um anestesista pra você, eu vi que tinha uma desistência hoje. E eu fiquei olhando pra ela assim no meio do corredor. Aí ela pegou e falou, mas eu tentei falar com você e você não me respondia no Instagram. Ela me mandou uma mensagem, mas eu não vi. Ela falou, eu lembrei do nome do Dani, então eu digitei o nome do Dani no sistema do computador e através do nome do Dani eu consegui ter acesso ao número do plano de saúde de vocês. Gente, essa Bruna, campeã.
Aí ela digitei o número, consegui o nome do Léo e aí eu tentei falar com vocês, mas eu não consegui. Mas para não perder, eu fui correndo e já agendei o Léo para consulta da desistência, que era 1h20. E mandei mensagem para confirmar, porque se caso vocês não conseguissem vir, pelo menos eu tinha tentado, depois eu tentava remarcar. Gente, resumo foi que eu não conhecia a Bruna, vi a Bruna no aniversário dela na La Rafa, mas como cliente. Não tinha contato da Bruna. A Bruna é uma seguidora minha, ela é cliente da loja, ela é apaixonada com a La Rafa, ela faz doces também, trabalha na Unimed. E naquele momento eu vi graça de Deus sendo derramada sobre nós. Assim, algo que fugiu do controle das nossas mãos. E aí eu volto no versículo de 1 Coríntios 2,9, que diz que os nossos olhos nunca viram, que os nossos ouvidos nunca viram e que jamais passou pela nossa mente o que Deus tem preparado para nós. Gente, eu vivi esse versículo ontem naquele corredor daquele hospital, quando do nada uma mulher linda apareceu na minha frente dizendo que ela ficou pensando em mim, que ela foi trabalhar e que na hora que ela estava trabalhando, o Espírito de Deus tocou a mente da Bruna, falou: faz isso pela Rafa, porque eu quero derramar graça sobre ela. E a Bíblia diz que graça é o favor imerecido de Deus, que nós não merecemos, mas Deus faz porque Ele é bom. Deus cuida dos detalhes da nossa vida, não porque a gente fez por merecer, mas porque a graça dele nos alcançou. E viver essa situação, essa experiência, ela só me mostrou, e eu tô aqui para compartilhar com vocês e encher seu coração de fé, é de que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Na segunda-feira, no dia 4 de outubro, quando a gente tentou marcar a consulta e a moça só falou que tinha dia 19, estava eu e o Pedro juntos, um do lado do outro. O Pedro, meu marido, estava tudo ok. Ele falou: não, pode ser, tá tudo ótimo, pode ser dia 19. E eu vi a tranquilidade dele e ele achando ótimo ser dia 19 e eu frustrada, eu chateada, triste, querendo chorar. Eu falei: não, Pedro, mas não pode. Ele falou: não, Rafa, tá ótimo, pode ser dia 19, a gente espera. Eu falei: não, a gente não espera. E assim, eu vi como que pra ele tava tudo ok, mas pra mim não tava. E eu vi que Deus, Ele tava comigo naquele momento. Deus viu minha angústia, Deus viu minha tristeza. E de alguma forma Deus fez com que acontecesse o extraordinário. E aí a gente entrou, eu agradeci a Bruna, abracei ela, falei: Bruna, muito obrigada, tirei uma foto com ela, postei no Instagram, marquei o Instagram dela lá, e eu serei eternamente agradecida à Bruna. Ela foi realmente um anjo de Deus, um instrumento de Deus nesse processo. A Bruna saiu pro almoço, ela tava indo almoçar, e a gente entrou pro consultório do anestesista. Ele consultou o Léo, né, já deu todos os termos, os papéis que a gente precisa apresentar para fazer essa biópsia. E quando a gente saiu de lá, o Pedro olhou para mim e falou assim: ficamos como quem sonha. O Salmo 126 diz que quando Deus mudou a sorte dos cativos de Sião, do povo que morava em Sião, que quando Deus mudou a história deles, eles ficaram como quem sonha, que a boca deles se encheu de riso. E naquele momento, quando a gente saiu daquele consultório sem acreditar no que estava acontecendo, a gente lembrou do Salmo 126 e literalmente a gente estava como quem sonha. Era o inacreditável aconteceu. Uma pessoa que a gente não conhece, uma pessoa que a gente nunca tinha visto, literalmente, assim, só lá na loja, mas a gente não lembrava dela, entrou e moveu a favor da nossa vida, marcou essa consulta, agilizou os processos e aquilo que estava angustiando meu coração foi revertido em milagre de Deus. Então eu tô aqui hoje nesse vídeo para compartilhar para vocês, né, um pedacinho dos milagres da história do Léo, um pedacinho de que Deus, Ele não nos abandona. Ele estava comigo naquele hospital quando eu fiquei frustrada e triste. Deus viu eu tentando tirar força de onde eu não tinha, tentar trazer alegria e calmaria pro meu coração, mesmo chateada. E Deus levantou uma pessoa desconhecida para poder nos abençoar e nos ajudar, sem a gente saber que ela estava fazendo isso, porque eu não sabia que ela estava tentando achar essa consulta para nós. E quando a gente recebeu essa mensagem, para mim foi algo do céu. Eu falei: meu Deus, tem acontecendo alguma coisa errada, né? Tá acontecendo alguma coisa errada. E resumo, hoje é dia 7 de outubro de 2021. Nós já estamos com todos os documentos, com todos os papéis na mão, para a glória de Deus.
e o Leonardo já pode, então, fazer essa biópsia. Nós vamos ligar pro cirurgião hoje, vamos mandar mensagem pro Dr. Leonardo e falar pra ele que a gente já tá com o exame de sangue ok, que o anestesista já deu os papéis de ok e que a gente já pode marcar essa biópsia. E o meu próximo vídeo, se Deus quiser, eu vou fazer aqui pra vocês contando de como foi essa biópsia e o que Deus fez por nós. De fato, os nossos olhos não viram o que a gente não consegue enxergar o que Deus pode fazer, e a gente também não pode ouvir o que Deus quer fazer, e jamais passou pela nossa cabeça. O que o Espírito Santo falou comigo ontem, depois de toda essa experiência, foi: Rafa, você não faz ideia o que eu estou preparando para você. Foi isso que Deus falou. Só quem passa por um processo de hospital, gente, de ver um filho doente, é que pode talvez entender a dor do meu coração em tudo que eu tô vivendo. Eu sempre fui vista e eu me considero forte. Eu acho que eu sou muito forte mesmo. Eu tento tirar força de onde não tem. E mesmo quando o bicho tá pegando pro meu lado, eu tenho que acreditar. Mas tem sido muito difícil e muito doloroso viver esse processo. São meses em casa sem saber o que vai acontecer. São 2 meses sem saber o diagnóstico, sem saber o que o meu filho tem. Eu cuido dele todos os dias, cuido da colostomia, do intestino. Cada dia é um desafio com essa bolsa. A gente não tem experiência. Eu tenho de ferida, já falei isso várias vezes nos meus vídeos. Eu tenho muita gastura, eu vomito, me dá tonteira, eu fico querendo desmaiar. Só que eu tenho que tirar a força de onde eu não tenho, porque ele é meu filho. Então tem sido muito desafiador, eu quero que esse processo acabe logo. Eu quero que isso tenha fim. Mas Deus já falou comigo várias vezes que isso faz parte da história que Deus tem pra mim, né? E eu creio que Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Se tem algo que eu tenho toda a certeza do meu coração, é que Deus é comigo, não importa o resultado. Não importa o resultado, Deus tem um plano extraordinário e eu creio de todo o meu coração. Então, para vocês, meus seguidores que acompanham a minha história, que sabem de tudo, que estão comigo no Instagram, tô deixando esse vídeo para vocês, compartilhando. E eu queria agradecer a querida Bruna. Não sei se você vai assistir esse vídeo, mas eu queria deixar você toda a minha gratidão, todo o meu carinho. Talvez para você ali foi só marcar uma consulta, pode parecer algo tão simples, mas para nossa família isso foi um divisor de águas, né? O instrumento de Deus, que o Senhor te abençoe e te retribua com todas as bênçãos do céu pelo que você fez por nós. E minha gratidão, a gratidão de todos os meus seguidores. Eu sei que todos são muito gratos, todo mundo tem muito carinho comigo, com o Léo. E você foi uma bênção de Deus na nossa vida e eu queria deixar aqui um beijo e o meu agradecimento para você. Esse foi meu vídeo de hoje para vocês, diretamente do canal de Rafa, aqui do hotel, gente. Depois eu vou filmar o hotel, vou fazer um vídeo para vocês mostrarem esse hotel. E vou mostrar para vocês os meus menininhos queridos. Quem está assistindo a Peppa Pig? Tcharararararará. Tá vendo? Aqui eles assistindo a Peppa Pig. Ó. Leu? Vamos dar tchau pros meus seguidores, Dani. Beijo, gente. Fui.